Hoje, uma noite muito especial, dia comemorativo à Páscoa, né? E nós vamos aproveitar o tema, né, de Páscoa e vamos estar falando sobre essa questão tão importante para nós como igreja, e celebraremos também a ceia. A nossa Páscoa é a celebração da ceia e nós vamos celebrar hoje. Logo após a mensagem, nós teremos então a celebração da ceia. Irmãos, o tema da mensagem da palavra de Deus, nós vamos estar compartilhando com os irmãos: a morte morreu para quem está em Cristo. Esse é o tema. Em outras palavras, a morte já era para quem está em Cristo. Então, eu creio que vai abençoar os irmãos esta palavra. Vamos ler Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Palavra de Deus, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos uns 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou, Jesus lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão aprovado, né? Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo de Jesus, né? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos, foram ao sepulcro, alguns discípulos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam,
Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando Jesus, eles estavam à mesa, tomando pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra e o nosso propósito é glorificar a Jesus. Usa o Teu servo conforme Tu queres, que o Espírito Santo venha estar trabalhando em meu coração, no coração de todos aqui, as pessoas também que vão acessar a página da igreja, que essa palavra possa vir de encontro ao coração de cada um, e que pelo poder do Espírito Santo, muitos sejam convencidas a tomarem uma decisão ao lado de Cristo, pois nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, conforme nós informamos, o tema é: a morte morreu para quem está em Cristo. A morte já era para quem está em Cristo. É sobre isso que vamos estar tratando aqui nesta mensagem, para abençoar o teu coração, para encher o teu coração de esperança. Essa mensagem da Páscoa tem muito a ver com o nosso viver, e a gente vai ver mais adiante o apóstolo Paulo brincando, com a morte. Usa um trocadilho, usam palavras para mostrar a fraqueza da morte, mostrar como que essa morte foi vencida, e a igreja pode estar caminhando tranquila, cheia de esperança. E aqui no texto que nós lemos, nós temos um relato que Jesus morreu numa sexta-feira e que ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Jesus apareceu vivo no domingo e depois, em um período de 40 dias, para todos os discípulos e para muitas mulheres e para outras pessoas. E os irmãos poderão verificar pelo menos 10 aparições de Jesus. Ele apareceu para o apóstolo Pedro, apareceu para aquelas mulheres que foram ao sepulcro de manhãzinha. Ele apareceu numa reunião onde estavam os discípulos sem a presença de Tomé. Depois, 8 dias depois, ele apareceu com a presença de Tomé, e depois ele apareceu para uma multidão de mais de 500 pessoas. Jesus teve um período depois da sua ressurreição que ele comprovou a sua vitória sobre a morte, aparecendo, para vários dos seus discípulos, várias mulheres. E por último ele apareceu para o apóstolo Paulo, através de uma voz. Mas o relato da sua aparição aos discípulos no caminho de Emaús nos traz vários ensinamentos, e é por isso que nós veremos no decorrer desta mensagem, só para os irmãos terem uma ideia, os nossos amigos que nos acompanham na página da igreja, terem uma ideia da história relatada por Lucas. Eu peço para vocês prestarem muita atenção
porque a notícia que eles tinham diante de si, e que eles mesmos viram acontecer numa sexta-feira, lhes trouxeram uma grande decepção. A notícia que estava nas mãos deles, trouxeram para eles uma grande decepção, uma grande frustração, e uma angústia na alma, diante do que aconteceu na sexta-feira. Na verdade, deu um nó na cabeça deles, porque todos os discípulos tinham a sua esperança e sonhos, estavam naquele Jesus que eles mesmos viram e ouviram Jesus exercer toda a sorte de poder e de autoridade. Então eles tinham um relacionamento com Jesus, e eles viram Jesus exercer toda a sorte de poder, de autoridade, tais como eles viram Jesus transformando a água em vinho, quando estava acontecendo um problema enorme no casamento. Jesus resolveu o problema do casamento, transformando a água em vinho. Eles viram Jesus acalmando uma grande tempestade no mar da Galileia, juntamente com seus discípulos. Eles viram Jesus resolvendo um grande problema de uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas, mais mulheres, mais crianças, e Jesus alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, fez aquele grande milagre. Eles viram Jesus curando cegos, paralíticos, leprosos, expulsando demônios. Eles viram a ressurreição de Lázaro, que já estava em estado de putrefação, pois já tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. E eles viram muitos outros milagres, e viram os ensinos impactantes de Jesus. Mas o que eles e muitos outros esperavam era que Jesus assumisse o comando da nação de Israel. Eles queriam que Jesus assumisse a sua autoridade e poder sobre todas as nações, né? Ainda mais que eles, judeus, estavam sob o domínio do Império Romano. Então eles queriam um Jesus semelhante a Moisés, que tirou o povo de Israel lá da escravidão do Egito, que durou mais de 400 anos. E Moisés foi lá nas barbas do faraó, que era a principal potência daquela época, que todos os povos temiam e tremiam. E Deus levanta um homem chamado Moisés, ele vai lá e peita, em nome de Deus, o faraó, e vai lá e tira o povo de Israel. E eles estavam esperando um Messias, um líder mais poderoso que Moisés, para que eles não pudessem mais ficar subjugados por nação alguma. Pelo contrário, esse líder, eles estariam dispostos a obedecer integralmente para dominar todas as nações. Mas, para a decepção deles, as coisas não caminharam de acordo com a ótica, com o entendimento que eles tinham da palavra de Deus. Ao invés de um trono para Jesus, se ergue uma cruz. A decepção foi tão grande, porque eles viram Jesus sendo derrotado diante das autoridades. Eles viram Jesus sendo humilhado, açoitado, cuspido e recebendo bofetadas no seu rosto. E eles viram Jesus sendo pregado de forma muito cruel numa cruz. Portanto, os irmãos, é diante de um quadro deste que eu chamo a atenção de toda a igreja, dos irmãos e dos amigos, porque um buraco, um vazio na alma invadiram o coração deles, e diante de tais acontecimentos com a pessoa de Jesus, aconteceram algumas coisas. Primeiro, eles perderam a esperança.
Segundo, eles ficaram com seus sonhos frustrados e sem perspectiva de futuro. E foi por isso que no versículo 21, eles diziam, olha o que eles disseram no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, então eles falam assim, eles diziam, nós esperávamos, nós estávamos crendo que Jesus seria o Messias, nós estávamos acreditando em tudo isso, nós acreditamos nisso, que Jesus era o Cristo de Deus, que iria nos remir, que iria nos resgatar, nos libertar do Império Romano, nos salvaria. Nós esperávamos um Jesus assumindo um trono, e nós vimos diante de nós um Jesus humilhado e morto numa cruz. Outra reação deles é que, em quarto lugar, eles decidiram abandonar o barco. Estão em fuga, indo para casa, para a aldeia de Emaús, para viver o mundinho deles, para viver aquela vidinha sem graça. Eu não sei se os irmãos se lembram, o apóstolo Pedro fez a mesma coisa, ele chamou os seus colegas de pescaria. Os irmãos se lembram que quando Jesus estava com os discípulos, ainda vivo, Jesus falou para os discípulos, olha, eu vou transformar vocês em pescadores de almas, de vidas, de homens. Mas Pedro, depois que viu todo esse acontecimento com Jesus, o próprio apóstolo Pedro chamou seus companheiros, vão pescar? Vão voltar à nossa vida? Porque esse Jesus aí já era. Ele perdeu, foi assassinado. E esses dois discípulos aqui, um deles a Bíblia menciona que é Cleopas, que está a caminho para Emaús, eles decidiram abandonar o barco, eles decidiram em fuga, estão indo embora para casa, falando, nós vamos viver a nossa vida, a nossa vidinha, nós vamos viver, nós vamos cair fora, não dá mais, nós temos que recomeçar. E eu quero garantir para os irmãos, os amigos, sem Jesus, mesmo que você esteja bem de vida financeiramente, tenha um bom trabalho, está ganhando bem, está com a vida totalmente organizada, sem Jesus, você vai viver uma vidinha, vai viver o seu mundinho. Não importa a sua condição financeira, não importa o tipo de vida que você está vivendo, sem Jesus, é isso que os discípulos, a caminho de Emaús, decidiram viver, o mundinho deles, a vidinha deles, porque realmente eles não engoliram a crucificação de Cristo, aquela situação que aconteceu na sexta-feira. E uma outra coisa que mostra a decepção deles, muitos que estão me ouvindo hoje, e outros ouvirão em uma outra oportunidade, provavelmente você, meu querido, esteja também desiludido com a vida, até mesmo decepcionado com a igreja, sem sonhos, sem perspectiva de futuro, desanimado, sem esperança. Talvez você esteja numa situação semelhante aos discípulos no caminho de Emaús. E eu quero fazer algumas perguntas para você pensar, para você refletir. O que você está buscando aqui nesta vida? Quais são os seus sonhos? Uma outra pergunta, o que você procura nessa vida? O que você está procurando? O que você mais deseja em seu coração?
Uma outra pergunta: a sua busca, aquilo que você está buscando, que ocupa o teu coração, tem valor eterno? O trabalho que você exerce tem sido para a glória de Deus? Você está vivendo uma vida sem sonhos, sem perspectiva de futuro, uma vida sem graça, sem alegria? Você pensar, se você está vivendo uma vida sem sonhos, sem esperança, uma vida sem graça, sem alegria, essa mensagem é para você. Jesus encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús exatamente assim. Eles perguntaram para Jesus, olha que está no versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Interessante, né? Que imagina a cena, irmãos. É maravilhoso a gente poder estudar e meditar na palavra de Deus, porque a imagem que estava na cabeça dele, no coração deles, a imagem de sexta-feira, a imagem da sexta-feira. Então por isso que eles estavam, só que eles estão indo embora para a casa deles, e um viajante, um peregrino se aproxima e começa a andar com eles. Mas esse viajante, esse peregrino é o próprio Jesus, mas pelo poder do próprio Jesus, Jesus não permitiu que eles o reconhecessem como Jesus. Então começa a travar um diálogo, porque Jesus já tinha ressuscitado e está conversando com eles. E aí eles falam para Jesus, eles querem dar uma dura em Jesus: você parece um viajante, um peregrino meio bobado aí, não está ligado. Você não está ligado, Jesus, você está meio desligado da realidade da vida. Você não sabe o que aconteceu na sexta-feira? Era isso que aconteceu. Aí eles fazem a pergunta: você não sabe os acontecimentos lá na sexta-feira? Você é o único. Aí Jesus, com toda a humildade, fala assim: quais? Veja que é impressionante, porque Jesus fala: vocês estão me perguntando o que aconteceu nos últimos dias? E aí Jesus lhes perguntou: quais? E aí eles começam a explicar para Jesus o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí fala para Jesus: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de salvar Israel, mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Aí eles começam a explicar para Jesus aquilo que Jesus estava preparado para ajudá-los e abençoá-los. Então Jesus pergunta quais, e eles responderam, né, o que é relatado pelo evangelista Lucas. Mas Jesus Cristo deixa bem claro, meus amados irmãos, que o jornal deles era de sexta-feira, e eles precisavam atualizar a notícia. A Sara, essa semana, passou, na sexta-feira, ela mandou uma mensagem bem impactante no grupo IBS, não sei quantos pegaram, um artigo: hoje é sexta-feira e o domingo está chegando. Quem leu foi abençoado, quem não leu depois leia, que vale a pena.
Hoje é sexta-feira e o domingo está chegando. Vale a pena o irmão tirar um tempinho essa semana, está lá no grupo da igreja, lá no Ministério Sal e Luz. Procure que vale a pena ler. Mas é exatamente isso que aconteceu. A cabeça deles estava na sexta-feira. E Jesus está falando: olha, vocês precisam atualizar a notícia. A notícia que realmente deveria estar na primeira página de todos os jornais lá em Jerusalém seria: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Glória a Deus, irmãos. Jesus ressuscitou. E hoje, que a gente sabe que no mundo que nós estamos, ainda hoje, depois de 2000 anos, tem pessoas que ainda nem acreditam que Jesus veio, muito menos que Jesus ressuscitou. Ainda precisa de atualização, e a igreja tem a responsabilidade de atualizar a notícia da palavra de Deus, que o nosso Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. Mas infelizmente eles estavam conjugando os verbos no passado. Versículo 21, nós esperávamos, mas diante de tudo isso que aconteceu, então, meus amados irmãos, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e o será para todo sempre. Jesus quer que você faça também uma atualização desta história em seu coração. Lembre-se, Jesus apareceu vivo de diversas formas. Hoje, o mais importante é você crer nesta história, crer na palavra narrada nos evangelhos, em toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que a morte morreu para quem está em Cristo Jesus. A morte morreu para quem está em Cristo Jesus. E por isso eu quero deixar algumas lições para todos nós aqui. As bênçãos da ressurreição de Cristo. Primeiro, quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo do mundo. Quem consegue abrir a boca e falar com toda a intrepidez, com toda a autoridade que Jesus está vivo, porque tem pessoas que, embora falam com a boca, mas não vivem uma vida de um Jesus vivo. O seu testemunho para as pessoas é de um Jesus morto. Mas para quem crê realmente na ressurreição de Jesus, ele vence esse pessimismo do mundo e ele fala com a boca, mas vive um Jesus vivo. Ele prega e vive esse Jesus vivo, porque esse Jesus vivo está no seu coração. E para essa pessoa, não importa a circunstância, não importa que tipo de crise está passando o país, não importa as tribulações, não importa a enfermidade, não importa a pandemia, não importa nada, porque essa pessoa aprendeu a viver, e ela sabe que ela precisa viver na força e no poder da ressurreição. Então a primeira lição é: quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo do mundo. Segundo lugar, quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. Tem um versículo lá em Apocalipse capítulo 9 que fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É tão profunda essa palavra, irmãos, e isso é para nos deixar com mais esperança ainda em nossos corações, porque haverá um dia que vai se cumprir essa palavra aqui. As pessoas vão querer morrer,
mas a morte vai fugir das pessoas. É o que diz em Apocalipse: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu estou desde o início falando para os irmãos que a morte morreu para quem está em Cristo, mas também a própria palavra nos afirma que a morte vai deixar de existir para os incrédulos também. As pessoas que estão morrendo sem Cristo, vai chegar um momento que vai ser o momento do julgamento, da ira de Deus, que vai se manifestar para as pessoas que não estão em Cristo, que não aceitaram a Cristo. O que vai acontecer? As pessoas vão querer morrer, querer fugir da presença de Jesus, do resplendor da glória do Jesus, que elas o rejeitaram, que não quiseram compromisso com ele. Então elas vão querer morrer, vão tentar se matar, mas o texto está dizendo que a morte fugirá, não haverá mais morte. Então quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. Por isso, quem é filho da ressurreição, a Bíblia nos fala que o diabo não pode tocar. E quando a Bíblia fala que o diabo não pode tocar, aqui, enquanto estamos aqui neste mundo, não pode tocar a alma, conforme Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O diabo tem permissão para nos tentar, e quando ele nos tenta, ele quer trabalhar o nosso corpo, para que o nosso corpo, para que o nosso coração possa se inclinar para o pecado, possa praticar o pecado. Então a tentação do diabo é para usar qualquer parte do nosso corpo para pecar contra Deus. Então o diabo tem essa autorização. Por isso você deve orar, pedir a Deus para que você não entre em tentação, porque você não caia em tentação. Orar e vigiar para que não entreis em tentação, porque o diabo tem permissão sim. Por isso que a Bíblia fala: sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e não deis lugar ao diabo. Então o diabo, ele quer um lugarzinho no teu coração, para ele usar a sua mente, usar o seu corpo, usar a sua língua, usar alguma parte do teu corpo, para fazer você pecar. Mas é muito bonito quando a gente ouve essa palavra de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem autoridade, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus é aquele que vive, mas esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É maravilhoso ouvir da boca de Jesus essa palavra. Jesus fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que ele fala: eu tenho autoridade, não só no que Jesus falou, mas porque ele de fato falou antes de morrer que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, e ao terceiro dia ele ressuscitou cumprindo a sua palavra e apareceu vivo. E ele está no trono, aguardando o momento apropriado para voltar e para nos levar para estar com ele para sempre. Mais uma bênção da ressurreição. Quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte. Por que nós não precisamos ter medo da morte? Jesus deu uma demonstração quando ele estava aqui, quando ele ressuscitou a Lázaro. Um jovem estava há 4 dias morto, só que Jesus ressuscitou. Mas o mais importante naquela ressurreição foi que Jesus disse para Marta e Maria: eu não te hei dito
Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aí Jesus vira para ela: mas Jesus, tem 4 dias, agora o senhor chegou tarde, não dá mais, o senhor atrasou, o senhor não atendeu o pedido, agora não adianta. Jesus falou: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra maravilhosa, irmãos, que tem que ficar no teu coração. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Por isso que nós iniciamos falando para os irmãos: a morte morreu para quem está em Cristo, a morte já era para quem está em Cristo, está com os dias contados. A morte já foi vencida por Jesus e para quem está em Cristo. E a Bíblia nos fala que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Depois os irmãos poderão ler Romanos capítulo 8, fala do cântico de vitória, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque a morte já foi vencida, né? É o cântico de vitória para os que estão em Cristo. Portanto, a morte morreu para quem está em Cristo. Outra bênção da ressurreição, e a maior bênção da ressurreição é você. Aliás, a maior bênção da ressurreição é você fazer um pedido semelhante àqueles 2 jovens lá no caminho de Emaús, fazer aquela oração, aquela mesma oração, no versículo 29, quando Jesus planejava ir para mais adiante, ele falou: Senhor, fica conosco, Jesus. A maior bênção da ressurreição é para você pensar sobre isso. Você, quem sabe você pode demonstrar que está no teu coração esse desejo, falar: ó Senhor, eu quero a tua presença, e neste mundo, custe o que custar, eu estarei buscando a tua presença na minha vida. Eu estarei buscando constantemente a tua presença. Eu quero a tua presença. E nós podemos fazer essa oração: Jesus, assim como o Senhor ficou com aqueles discípulos lá na casa deles e comeu com eles, fica conosco, Jesus, em nossos encontros de adoração aqui no templo. Nós devemos, como igreja, falar para Jesus: Jesus, fica conosco. Cada encontro aqui da IBS, fica conosco aqui. A tua presença é o que mais nós queremos. Nós vamos buscar a tua presença junto com os irmãos e amigos. Fica conosco, porque sem Jesus aqui, irmãos, não adianta nada. O que nós estamos fazendo aqui? Para nós o mais importante aqui neste culto é a presença de Jesus, e nós clamar a Ele: Jesus, nós queremos a manifestação da tua presença em cada culto, que essa sede, essa fome, esse desejo da presença de Jesus e desse clamor, falou: Jesus, fica conosco aqui, fica conosco, Senhor. Também você pode clamar a Deus, fazer essa mesma oração: fica conosco, Jesus, em minha casa. É aquilo que Josué falou e decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos que nós queremos a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, e é isso que é o desafio para você, meu querido. Você orar e falar: Senhor, eu preciso da tua presença na minha casa, na minha família. Eu estou passando por um momento turbulento, mas com a tua presença eu tenho certeza que a casa, a minha família não será destruída. Conforme diz os 2 construtores, um construiu a casa na areia e outro na rocha. A rocha é Jesus. Se você clamar de coração e falar: Senhor, eu te peço, fica na minha casa,
Eu preciso da tua presença na minha casa, na minha família. Jesus vai ouvir o teu clamor, porque sem Jesus nós nada somos e nada podemos fazer. Sem Jesus é aquilo que nós falamos no início, você vai viver aquela vida sem graça, você vai viver na desgraça. É uma palavra pesada, mas é muito importante eu falar sobre isso agora. Vai viver seu mundinho, vai viver uma vida de decepções, e não importa se você melhorar financeiramente, não importa se a sua vida está ótima financeiramente, tem casa, tem tudo, não importa. Sem Jesus é um mundinho, é uma vidinha, porque sem Jesus, pode crer no que eu estou falando, você não é nada. Jesus diz: sem mim nada sois e nada podeis fazer. Nós precisamos crer nessa palavra de Jesus. Mas tem muitas pessoas que empinam o nariz, acham que é alguma coisa, mas nós não somos nada. Precisamos de Jesus, irmãos, em nossa casa, em nossa família. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. Que tal você também falar para Jesus: Jesus, fica comigo no meu trabalho, eu preciso do Senhor no meu trabalho. Porque se o Senhor estiver comigo no meu trabalho, eu vou te glorificar, eu vou poder te adorar. Mas se o Senhor não estiver comigo no trabalho, eu estou perdido. Os irmãos se lembram que os discípulos passaram a noite toda sem Jesus pescando, eles não pegaram peixe. Com Jesus, a pescaria estava garantida, né? Eles pegaram, foi muito peixe. Só de obedecer a palavra de Jesus, eles tiveram peixe aí por um mês inteiro. Muito peixe. Peça a Jesus para estar com você no seu trabalho. E o seu trabalho, você fala: Jesus, eu quero que o meu trabalho seja um local de adoração. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. O Senhor vai me dar sabedoria no meu trabalho, para que eu continue te adorando como extensão da igreja da qual eu pertenço. Eu quero te adorar também no meu trabalho. Trabalho eu não quero que seja uma idolatria para mim, um instrumento, um ídolo para mim, para me projetar, para me ser alguma coisa. Não, eu não quero. Quero que o Senhor cresça e que eu diminua. Quero que o Senhor esteja comigo no meu trabalho. Eu quero te adorar no meu trabalho. Fica conosco, Jesus, independente de lugar e circunstância, fica conosco, porque a tua presença é a maior bênção que alguém possa buscar. Adore Jesus, irmãos, 24/7, ou seja, o tempo todo. Faça esse compromisso, convida Jesus, fala: Jesus, eu quero te adorar, não só no domingo, junto com os irmãos, eu quero te adorar na minha casa, no trabalho, no meu momento de lazer, em tudo, eu quero te adorar, eu quero que o Senhor fique comigo, me acompanhe o tempo todo, eu preciso da tua presença em todo o tempo. E, concluindo, portanto, esta palavra aos amados irmãos, Jesus, de forma extraordinária, provou para nós que na presença dele há plenitude de alegria e garantia de um futuro glorioso e cheio de esperança. Se você crê nesta palavra, que na presença de Jesus há plenitude de alegria e garantia de um futuro glorioso e cheio de esperança, porque o próprio Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A morte morreu para quem está em Cristo.
Eu quero terminar com duas passagens bíblicas bem claras, confirmando tanto o tema, que eu acabei, tematizei essa mensagem. Eu quero terminar com duas leituras. Primeiro, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 até o versículo 7. Tudo para mostrar para os irmãos que a morte morreu para quem está em Cristo. Olha o que diz aqui: Jesus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Jesus está no trono: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. E para terminar, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 53. Porque é necessário, irmãos, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A morte morreu para quem está em Cristo. Aquele que eu disse no início, eu volto a repetir. O apóstolo Paulo brinca com a morte e fala: ó morte, onde está o teu aguilhão? Vamos conversar aqui, cadê? Você que andava aí destruindo vidas, famílias, nações, cadê o teu poder? Vamos lá. E aqui termina: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu conselho, amados, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe. Amém.